Hoje eu quero falar da diferença entre significante e gozo. Oi, eu estou aqui de volta depois de ter apresentado para vocês a diferença entre o amor-paixão e o amor como signo do dom. Hoje eu quero falar da diferença entre significante e gozo, que é fundamental para Lacan e aonde ele desenvolve isso com muita precisão depois de 1970. Em primeiro lugar, qual o lugar do significante e qual o lugar do gozo para o ser falante? O significante se relaciona diretamente com a constituição do sujeito e, a partir daí, um sujeito que fala. E nós já sabemos que esse significante tem uma morada e que o Lacan nomeia a morada desse significante como sendo o grande outro, ou seja, o mundo. Nascemos, encontramos e somos cercados por seres falantes. Morremos e outros nascem. E isso vai se repetindo indefinidamente. Não é? Então, se nós já vimos que o significante diz respeito à constituição do sujeito e remete para a linguagem enquanto estrutura, o lugar do gozo é o corpo. E significante e gozo não combinam, né? Nós podemos dizer que eles se excluem. Lacan vai, inclusive, dizer que a relação possível entre significante e gozo não há. E ele até usa o exemplo popular de você colocar num copo com água o óleo. Você vai ver que eles estão lá no mesmo recipiente, mas não se misturam. Então, tudo que diz respeito ao gozo tem a ver com o corpo do ser falante. Mas esse corpo vai ser mapeado pelo significante. Se falta o significante que me completaria, porque eu saberia fazer um monte de coisas que são feitas durante gerações e gerações, como exemplo dos cachorros e dos gatos, que são inteiramente diferentes, mas sempre se comportam como gatos e como cachorro desde o momento em que eles apareceram. Nada disso acontece com o ser humano. Eu já enfatizei muito para vocês em outros vídeos o que o Lacan começa no início dizendo que apareceu a fala, esse ser que passou a falar perdeu o saber sobre a sua própria espécie, ou seja, a espécie humana. Então, como podemos ver, o gozo e significante não combinam. E Lacan vai dizer em relação ao gozo que todo gozo é fálico. Em algum momento da sua obra, ele dá como exemplo, inclusive dessa definição, de que todo gozo é fálico, o orgasmo. O orgasmo é a experiência de um corpo, de um gozo. E na experiência do gozo não há diferença entre um homem e uma mulher. A diferença entre homens e mulheres se dará a partir do significante. Então, como vimos, o amor tem a ver com a estrutura do significante e o gozo tem a ver com o corpo. Eu gostaria de dar como exemplo a literatura do século XIX, que, por negar essa diferença, cria uma crença do que o gozo
ou seja, o tesão por uma mulher deverá advir do amor. E como amar e gozo são diferentes, nós vamos ver que tanto na literatura quanto na poesia nós temos o sofrimento de amor. E esse sofrimento de amor é marcado justamente por essa impossibilidade de que o tesão, que pertence à pulsão, esteja articulado com o amor. Então, se tenho tesão, não amo. Se amo, do amor adivinho tesão. E o que acontece com toda a tradição da literatura do século XIX, nem se ama, nem se goza, mas então se sofre. E se descobre um novo gozo, que é o sofrimento de amor. O amor impossível da literatura do século XIX, tanto do romantismo quanto o realismo, a diferença é uma mudança de cenário. No romantismo, vamos falar, por exemplo, dos romances, ou tanto faz da poesia. É um amor que nasce e esse amor se torna impossível. E por se tornar impossível, o gozo, vamos dizer assim, se torna impossível também. Então, inventa-se uma outra maneira de gozar falicamente, que é pela via do sofrimento. É o poema do Garrett, que ilustra tão bem essa dicotomia. Não te amo, quero-te. O amor vem d'alma, e eu na alma tenho a calma do jazigo. Ai, não te amo não, mas te quero de um querer bruto e fero, né? Então vocês veem nessa poesia, depois vocês vão ver outros vídeos que aparece o texto dela, que agora eu estou falando de cor, mas é uma poesia que serve para mostrar todo o drama do amor romântico, que o gozo nasceria do próprio amor. Isso é impossível, né? Quando se ama é uma coisa, o que está em jogo é o ser. Quando se goza está o corpo, e não um corpo inteiro, porque não há a possibilidade desse corpo gozar por inteiro. É justamente por isso que o destino do homem, se quiser gozar, é o gozo fálico. O romantismo, pessoalmente para mim, foi tão criativo, vamos dizer assim, quanto os poetas no século XII criaram uma poesia que fala de um amor impossível. E todas as regras que foram estabelecidas por esses poetas para fazerem poesias no qual o amor já é dado como impossível, né? E é justamente isso que Lacan se refere a esse amor que se chama o amor cortês. No romantismo, o amor cortês não está mais em cena, ele morreu. O que renasce novamente é um amor, mas um amor que promete a felicidade, ou seja, felicidade com letra maiúscula, onde amor e gozo se conjugam. Então, a concepção de amor do romantismo já coloca de saída a impossibilidade também, de forma radicalmente diferente do amor cortês, mas no romantismo principalmente. O romantismo português, francês e o nosso, o amor se torna uma impossibilidade que, diante dessa impossibilidade, passa-se a viver com o sofrimento ou escolhe-se a morte, né? Até porque é interessante que com o romantismo aparece alguma coisa que não existia na Idade Média.
que é a consagração do amor pela via do casamento. E lógico que o ritual do casamento é o casamento católico. E essa consagração que permitiria a experiência de gozo entre os amantes nunca há, porque cada escritor vai inventar obstáculos que proíbem esse amor. Vamos ver Romeu e Julieta, o que é considerado o Romeu e Julieta da literatura portuguesa. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, é um amor que surge a partir do olhar. Esse amor no qual desencadeia-se uma série de sonhos que estão ligados à consagração desse amor que é o casamento. E aí o que acontece? Vem uma proibição. Na tradição romântica nós sabemos que é, por exemplo, a rivalidade entre as famílias, também a diferença social entre os amantes, ou seja, o escritor é extremamente criativo para criar esses obstáculos que vão tecer uma história de amor que termina com um final, eu não diria triste, mas é um final em que a renúncia ao gozo e o amor leva à morte. Por isso que todos os escritores românticos da literatura brasileira e da literatura portuguesa inventam os mais obstáculos, né? Que pode ser diferença de raça, que o caso do José de Alencar, como pode ser diferença de brigas de famílias, o caso de Romeu e Julieta. E é lógico que aí eu já estou misturando temporalmente, né? Mas o que nos interessa aqui é a estrutura de um amor e que não deixa de ser também uma das coisas mais geniosas que se inventou, porque para sustentar a promessa de felicidade com letra maiúscula, com felicidade absoluta, se proíbe o amor. E os amantes não conseguem lutar contra esse outro gigantesco que se chama o mundo, que proíbe a relação dos amantes e eles, em nome do amor, morrem. Daí o morrer de amor da poesia medieval, vamos dizer assim, nesse momento no romantismo vira ato. O romance mais famoso de Camilo Castelo Branco, que está ligado ao amor, os personagens morrem em nome desse amor e o próprio nome do título do romance, Amor de Perdição, né? E é interessante que essa interdição vai mudar quando chega o realismo. No século XIX, no realismo, as histórias de amor se passam em outra cena. E essa outra cena é o adultério. Não existe livro melhor em língua portuguesa que expresse isso, como essa de Queiroz em O Primo Basílio, né? Então, como o cenário em que se passa o grande amor é o adultério, então o que acontece? A impossibilidade da mulher viver esse amor na sociedade, ela terá como destino a morte. A diferença que me parece interessante, enquanto no romantismo os amantes morrem em nome do amor, no realismo quem morre em nome do amor é a mulher e não o homem. E isso fica muito exemplar no Primo Basílio, porque a personagem principal, a Luísa, ela se casa num dia
que o narrador, ironicamente, diz que esse dia contribuiu e muito para sustentar o seu sonho de amor, né? Porque era um dia, ela pegou a carruagem para chegar à igreja e era um dia nublado, né? E ela está lá casada quando um dia quem aparece? O seu primo Basílio, que estava no Brasil. E ela se apaixona perdidamente por ele. Então, nas histórias de amor que acontecem no realismo, quem morre é a mulher. E a mulher morre porque a cena, isso é muito interessante, a cena em que o amor é vivido é o adultério. Então, não tem uma adúltera nas narrativas do século XIX que não morrem. Obviamente, esse amor se torna impossível. O amor que tem como cenário o adultério não acontece. E a mulher, diante desse drama, se suicida. E aí eu não vou enumerar, porque nós temos uma história enorme de romances, né? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.